Oi, Bela, tudo bem? Ah, tudo bom? Tô tentando conectar o computador na TV pra ficar maior a tela, né? Aham. Um segundinho, tá? Não, tranquilo. Acho que você tem que conectar alguma coisa aí. Tem que mexer em alguma configuração do computador, Luciano? Para conectar? É É. HDMI? Oi? É HDMI esse computador, não? HDMI. Normalmente você conecta, aí você tem que procurar qual a saída dentro da televisão. Juntinho. Tá. Tá juntinho, mas cabe. Agora acho que tá indo. Foi. Foi, aê! Você tá numa tela enorme agora de TV, Luciano. Não sei se isso é bom ou não. Bom Quer ver? dia, Eu vou tirar pessoal. uma. Quer ver? Aqui, tem que puxar aquela pra cá. Cabe duas aqui. Mandei aí pra você ver. Ai. Ai. Foi. Fechou. Fala um pouquinho. O que Agora sim. Agora sim. Dani, você tem que pular uma ali, ó. Senão. Não, usem aqui também, gente. Tem essas aqui, vamos dar uma espalhada. Luciano, acha que vale a pena eu fazer uma chamada no Instagram da Compex? Pro pessoal? Falando que a gente está começando, que a gente está com um treinamento aqui de equipe para segunda-feira a gente, ou sexta-feira, sei lá, a gente divulgar uma super novidade, sabe? Legal. Eu vou fazer, Legal. mas eu tô... então não prestem muita atenção. E cadê o resto, pessoal? Ai, manda o link pra Rebeca e pra fora, por favor. Você não me mandou. Ai, eu não mandei? Perdão. Assim, Luciano, a gente tem duas meninas que estão home office, daí eu vou liberar elas também no link, tá? Tá bom. Bora? E a Dolores? Dolores? Eu tô achando que esse grupo de venda aí é um clube da Luluzinha. Mulher. Não que a gente tenha preferência por mulheres, mas é que ultimamente só tem mulher aparecendo firme, forte, sabe? Sei. Então, peraí, deixa eu tentar fazer essa chamada aqui pelo Instagram da Conta. Todo mundo de máscara, por favor, gente. Lá embaixo. Não posso colocar no Instagram que vocês estão sem máscara. Verdade. Você já compartilhou alguma coisa hoje? Não, né? Vou fazer uma chamada. Pode sim, então, se quiser. O quê? Não, mas não precisa ver. Você precisa mandar agora pra ele? Bom, se quiser então pegar e colocar no cantinho. Você tá sentada ali? Pode tentar. Troca com ela então, por favor. Troca. Tá rapidinho, tá bom? Não fica aqui, já. Tudo bem? Seja bem-vinda, Rebeca.
Obrigada, bom dia. Bom dia. Estou esperando a Isa tá fazendo a parte de marketing do negócio, ó. Pronto, posso falar? Manda. Sentar aqui para ficar sentada. Continuem vida normal, tá, gente? Bom dia, time Compass, tudo bom? Ó, hoje estamos aqui com o pessoal. Ó, o pessoal da equipe tudo preparado aqui. A gente vai ter um treinamento agora com o Luciano. E porque nós estamos separando uma super novidade para vocês. Essa semana ainda nós vamos comentar sobre ela, mas se vocês querem saber mais e já querem ficar atualizados, sigam o Instagram da O Impulso. Eu vou estar marcando aqui o Impulso Treinamentos, que nós da Compex Brasil, junto com o Impulso, fizemos uma mega parceria e finalmente vamos entregar tudo que vocês pediram. Mas eu vou deixar umas surpresas para depois. Então segue lá o Instagram para ficar sabendo de tudo. Ai, tô tremendo, gente. Ótimo, Isa. Muito obrigada. Foi bem. Pronto. Bom dia a todas, né? Agora. Bom dia. Bom dia. Tá todo mundo? Como que tá aí? O time tá completo? Tá faltando só a Vitória, que ela vai entrar remoto, mas ela já disse que tá entrando. Então, se quiser já continuar, fica à vontade. Bom, pessoal, meu nome é Luciano. O que eu vou passar hoje é um treinamento com um dos caras que mudou a forma de vender. E ele mudou não em qualquer lugar, mas mudou nos Estados Unidos. Por que eu falo que mudou nos Estados Unidos? Porque é muito fácil você mudar a forma de vender em países que não tem aquela tradição de venda ou marketing. Já nos Estados Unidos, você tem uma tradição muito grande. Você tem, na verdade, anos e anos ligados à venda. Para você ter uma ideia, o copywriting, que é uma escrita persuasiva, começou nos Estados Unidos lá por 1920 e faz 5 anos que chegou no Brasil. Então, que é uma técnica de persuasiva de venda pela internet. O que nós vamos falar aqui, antigamente era por carta, né? Teve carta de venda que chegou a fazer $1 bilhão, na época que o dólar já valia muito, valia bastante, né? Então, o que eu vou passar para vocês é um treinamento de um cara que é um especialista em vendas. Alguém de vocês já assistiram o Lobo de Wall Street? Quantas de vocês já assistiram? Uma. Só uma até agora? Duas? Tá. No Lobo de Wall Street, eles mostram mais ou menos a história do Jordan Belfort, tá? O Jordan Belfort, ele é um americano que começou, eu vou começar a compartilhar a tela. O Jordan Belfort, ele é um americano que ele criou isso chamado sistema linha reta, tá? Foi nele que foi inspirado o filme O Lobo do Wall Street. Embora o que ele tenha feito seja uma coisa ilegal nos Estados Unidos, ninguém pode deixar de falar que um cara que vendeu ações podres para um monte de gente que entendia de ações, esse cara é um cara extremamente persuasivo. E o melhor que se pode olhar, sempre tem um lado positivo e negativo de tudo, tá, gente? Então, uma coisa positiva que a gente pode olhar nisso tudo é que esse cara ele criou um sistema de vendas que fala para todas as áreas do cérebro. Ele criou um sistema de vendas que faz as pessoas falarem assim, poxa, que incrível e funciona. Para vocês terem uma ideia, a venda dele era tudo por telefone. E eu já apliquei isso antes em algo que a gente tinha uma conversão de 10%. Depois que a gente começou o sistema linha reta, a conversão virou de quase 50%. Dá 48 ponto alguma coisa. Então, para vocês terem uma ideia que o negócio é bom e é bom demais. Por que o sistema linha reta ele é bom?
porque ele fala para várias áreas do cérebro, tá? Nós temos 3 grandes áreas do cérebro. O cérebro reptiliano, que é o cérebro instintivo. Nós temos o cérebro emocional, que é ligado ao sistema límbico. E nós temos o cérebro intelectual, que é o neocórtex. Como que funciona? Isso aqui eu peguei uma imagem da internet, tá? Desse Paul MacLean. O cérebro instintivo, que é o primeiro cérebro do ser humano que se formou, ele é feito puramente para sobrevivência. É como o cérebro de qualquer animal, tá? Então, tudo que tem de diferente na natureza, ele vai perceber. Se faz um barulho no meio do mato, é esse cérebro que vai ficar atento. Esse é o cérebro que ele é ligado muito a essa parte de atenção. E para você, primeiro, você ter alguém que compre algo de você, você precisa chamar a atenção. Você tem que burlar esse sistema e ele não pode te identificar como um perigo. Que é uma coisa que acontecia na época das cavernas, os homens, quando eles voltavam da caça e eles olhavam a aldeia, dependendo de como tivesse a aldeia, eles se preparavam para uma guerra. Perdão, Luciano, é só uma coisinha. Você lembrou de gravar? Tô gravando. Ah, então beleza, desculpa. Tô gravando. Desculpa. A Raquel, depois você sabe. Não, a gente quer continuar vivo. Até porque o cérebro instintivo dela vai ser muito pesado. Acho que é por isso que você lembrou, né? É isso aí. A gente não sobrevive. Deixa que ela vai ver a gravação depois. Ela vai ficar sabendo o que a gente falou, hein? Vai. Então, o cérebro instintivo é isso. Hoje você vai ver os grandes marketings do mundo, eles trabalham muito o cérebro instintivo. Como Grant Cardone, que ele fala, o dinheiro está na atenção. E é justamente aí que realmente está o dinheiro. A primeira coisa, a gente tem que chamar a atenção do nosso cliente, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar como faz isso na conversa. Depois tem o cérebro emocional. O que é o cérebro emocional? É aquele que se envolve contigo. É aquele que fala assim, poxa, eu tenho um motivo muito grande para eu comprar esse produto ou algo assim. É o cérebro emocional que faz, por exemplo, um cara que é bombeiro entrar no meio de um fogaréu para salvar alguém. É o cérebro emocional que trabalha justamente essa parte do ser humano. E é um dos maiores desenvolvimentos do ser humano, veio do cérebro emocional e depois o cérebro intelectual, que é o neocórtex. No neocórtex, ele justifica o porquê. Então, toda venda ela começa você chamando a atenção, o cérebro instintivo, você falando para o coração do seu cliente, o cérebro emocional, e dentro da cabeça dele, dando motivos pelos quais ele consiga realmente comprar. Que aí entra o neocórtex, que é o cérebro intelectual, tá? Então, essas são as fases que a gente vai trabalhar um pouquinho. Então, Jordan Belfort, ele criou uma coisa que chama sistema linha reta. O que é o sistema linha reta? É um sistema de vendas em que o cliente ele não sai daquela conversa. Hoje, uma das coisas que mais faz o cliente deixar de comprar por exemplo, o cliente está conversando contigo alguma coisa e algo distrai, algo tira ele do foco, faz ele perder uma informação, ou faz ele desconectar emocionalmente contigo. Então, o sistema linha reta ele faz com que o cliente fique o tempo inteiro com todos vocês. Alguém já ouviu falar, já tinha ouvido falar do sistema linha reta? Ainda não. Não, né? Não. Tá. Eu vou passando os slides assim, para eu poder continuar enxergando vocês aqui na tela, tá? Então, assim, o que ele mostrou? Ele mostrou o seguinte, que nós tínhamos um antigo sistema de vendas, em que você passava 30% do tempo apresentando algo, 40% do tempo fechando o seu cliente, 20% qualificando e 10% do momento em que você estava apresentando, criando rapport. Depois vem um novo modelo de vendas, em que você passa 10% do tempo confirmando e fechando, 20% apresentando, 30% identificando necessidades, já veio a questão da necessidade, e 40% construindo o relacionamento.
que a venda era 70% construir relacionamento e identificar necessidades. Mas Jordan Belfort mostrou que nenhum dos dois sistemas funciona tão eficaz quanto o sistema linha reta. Tá? Gente, esse cara ele foi preso, ele pagou a pena dele, e quando ele saiu, ele falou assim, olha, eu vou ensinar aquilo tudo que eu fiz de uma forma maléfica para a sociedade, eu vou ensinar as pessoas a fazerem isso, mas de uma forma boa, de uma forma que venda. Então ele fala assim, no começo do curso, ele fala muito questão de você ser ético, falar que você paga um preço muito alto por não ter caráter ou algo assim. Tá? Então são os objetivos do sistema linha reta, você criar clientes para a vida toda. Tá? Por quê? Porque se os clientes continuam comprando de você, eles vão sempre te pagar comissão. Americano é bem claro, eles falam bem abertamente isso. Tá? Então você vai estar sempre ganhando também. Todas as palavras que são utilizadas, tonalidade, linguagem corporal, tudo tem um objetivo de fechar a venda. E ele ajuda o prospecto a ter o que ele quer. Então, o sistema de vendas do Jordan Belfort, ele primeiro, você identifica a necessidade, e quando você identifica a necessidade, você trabalha ela até que você consiga vender. Tá? Dentro desse sistema, você tem um rapport instantâneo, tem um modelo para você ter o rapport instantâneo. Por que trabalha muito a tonalidade e linguagem não verbal? Porque 93% de uma conversa, de uma comunicação, ela é não verbal. Tá? 93% ela traz justamente isso, a questão de não é o que a pessoa está falando, é como está falando, é a forma como está se portando. Então é assim que trabalha o Jordan Belfort. Você passa um tempo levantando informações que são relevantes, mas de forma eficiente, sem sair da linha reta, e você tem um total controle de vendas. Para o Jordan Belfort, você trabalha como um especialista, mas o especialista é alguém que vai ajudar a pessoa a atingir os objetivos dela, daquela pessoa. Então, o rapport, ele vem da tonalidade e linguagem corporal. Tá? Eu acabei adiantando um pouco, 93% da linguagem vem daí. Tá? Eu estou passando essa parte básica bem mais rápida, porque eu quero entrar no vamos ver, sabe? Na apostila para vocês terem mais ideia do que é. Então, no começo, quando você está levantando as informações, você tem a tonalidade correta, a sequência correta de perguntas, você vai qualificar o prospecto. Você não pode vender para qualquer um. Tá? Por quê? Quem vende para qualquer um, você tem pessoas reclamando depois. Então, ele faz com que a pessoa tenha tanta necessidade do produto, que depois ela não tem por que reclamar. Meninas, alguém de vocês tem uma caneta Bic aí? Eu, sim. Quem que falou eu? Tá. Tem cinco aqui. 5 canetas. Vocês comprariam uma caneta Bic por R$1.000? Não. Não? Depende da você. Se eu chegasse e falasse para vocês, olha, eu vou vender essa caneta Bic para vocês e eu vou te vender por R$1.000. Quantas de vocês comprariam? Por R$1.000? Nenhuma. E se eu falasse que a caneta ela vem com a carga completa, você pode escrever também? Você compraria? Não. O grande problema é que a maior parte das vendas, elas falam de parte técnica. E falam, às vezes, de coisas que não criam a necessidade no cliente. Dentro do Linha Reta, a gente cria essa necessidade do cliente. Eu tenho uma caneta Bic aqui comigo por R$1.000. E eu vou vender para uma de vocês. Só que, assim, como que vai funcionar? Veja só. Meu carro, ele está estacionado aqui no subsolo. Meu carro hoje ele custa R$150 mil. Tá? E eu tenho um contrato que eu vou passar esse carro para qualquer uma de vocês, de forma gratuita. Só que só pode assinar com essa caneta aqui que eu estou vendendo.
quantas de vocês se interessariam em comprar? Percebeu? Dentro do linha reta, a gente coloca o valor das coisas tão lá em cima que o cliente fala assim, nossa, é irrisório não comprar. Seria péssimo eu não comprar. Né? Então, dentro do linha reta, a gente trabalha muito a questão de você ter permissão, sempre o cliente te permitindo e depois você descobrindo necessidades. Tá? É importante que com o tempo você memorize as perguntas, porque são muitas perguntas. No começo, eu mesmo fiz seguindo o script, lendo. Depois você comece do genérico para o específico. Você não começa uma pergunta muito invasiva para o cliente. Você começa de forma bem genérica e vai indo para o específico. Vai indo para o específico. Ouça as respostas e sinta a dor do cliente. É essencial você sentir a dor do cliente. Você vai conduzir seu cliente de forma que ele fique no meio de duas bandas, né? Que ele coloca aqui essas linhas tracejadas. Em que tem a questão do que o seu cliente, onde ele está, e você vai conduzi-lo até a terra prometida, numa linha reta. Numa linha reta. Sem permitir que seu cliente saia da conversa. Quando o Jordan Belfort começou a trabalhar isso, ele é um cara que é um estudioso de PNL. Algum de vocês já fez PNL? Já ouvi falar. Já ouviram falar, né? PNL, ela surgiu de dois cientistas. Não é uma coisa assim que alguém criou, não. Foi um estudo observacional. Eles estudaram milhares de pessoas e viram o que dava certo e o que não dava. Dentro de uma conversa, dentro de terapias, dentro de várias coisas, mas o que dava certo em influenciar o cérebro ou não. Tá? Então, PNL é um estudo que ele mostra que o cérebro humano ele é feito de uma programação. E você pode trabalhar essa programação. E o cérebro ele utiliza formas de conclusão rápida, que são chamados gatilhos mentais. Vocês já compraram alguma coisa e se arrependeram depois? Nossa, todo dia. Todo dia. Hoje vai comprar um salgadinho lá, R$7 pra quem? Eu pensei, nossa, R$7 um salgadinho. É bem assim. Tinha um gatilho. Tinha um gatilho mental. Hoje, gente, esses são dados que eu estou passando para vocês, são neurociência, tá? 80% da energia consumida do ser humano vem do cérebro. 80% da sua energia é consumida no cérebro. Aí você fala assim, nossa, mas como que um negócio tão pequenininho consome tanta energia? É porque isso é uma característica do cérebro. O cérebro ele tem que consumir mais energia. Tá? É a forma como ele encontra de trabalhar pensamento, tudo mais, é o que diferenciou o ser humano de outros seres. Só que, ao mesmo tempo, o cérebro ele se prepara para ter, digamos assim, conclusões já pré-estabelecidas. Quer um exemplo? Vamos pegar um exemplo prático. Vocês saíram com alguém. Aí, a hora que vocês saem, vocês vão num restaurante qualquer. Vocês estão numa cidade que não conhecem e estão indo para um restaurante. E querem levar um cliente para impressioná-lo. Aí você chega, tem 2 restaurantes só na rua. Um completamente vazio. Você vê assim os garçons sentados na cadeira, algo assim, outros conversando. E no outro tem até uma pequena fila, muito pequena, mas para entrar naquele restaurante. Em qual vocês levariam o cliente de vocês? Eu tenho a pequena fila, no que é mais concorrido. Por quê? Porque isso é uma forma de gatilho. É uma coisa chamada prova social. Ele mostra que provavelmente aquele restaurante é melhor. Se as pessoas estão escolhendo mais aquilo, é porque ele é melhor. Entendeu? Então, dentro do cérebro humano, você tira algumas conclusões já pré-estabelecidas. Já pré-estabelecidas. Isso que eu falei para vocês do restaurante, em Nova York, tem pessoas que são contratadas para ficar em fila de restaurante.
Nossa. Elas são contratadas para ficar na fila. Entendeu? Então, o Jordan Belfort, ele descobriu que existem 4 arquétipos de prospectos, né, futuros clientes. Uns que são os prontos, são aqueles buyers in need, né, que é 20% deles já estão prontos para comprar. Basta você trabalhar alguns gatilhos, trabalhar algumas coisas e a pessoa vai comprar. Os que querem comprar, que são os buyers in power, compradores em poder, né, empoderados, são as pessoas, são 30% deles que eles têm necessidade, mas não é aquela necessidade como os que estão prontos. Não é aquele cara que realmente precisa desse aparelho, não. Ele tá tipo, eu tô trabalhando isso, eu tô trabalhando a ideia de que eu tenho que fazer alguma coisa. Tá? Os curiosos são 30%. São as pessoas que tomam seu tempo. Eles tomam literalmente o tempo. É um tipo de cliente, daqui a pouco eu vou mostrar como funciona, mas ele toma seu tempo e não compra. E os erros, né, são 20% dos clientes. São aquelas pessoas que vieram a te conhecer, vieram conhecer alguma coisa, mas não são aquelas pessoas já para comprar. Eles não têm nada a ver com aquilo. A pessoa se perdeu ali. É como quando você faz o marketing, a pessoa apareceu e você vai ver, não é educador físico, não é fisioterapeuta, não trabalha com estética. Então você fica, pô, o que é esse cara? Né? O que é essa pessoa? Tá? Então, o que funciona? O que o Jordan Belfort fala? Você tem que trabalhar com o primeiro e segundo perfil. Por quê? Não adianta você querer tratar minério de ferro como ouro. Não funciona. Então, é um sistema que você não perde tempo. A conversa se corre em 10, 15 minutos no máximo. 15 minutos já estourou o tempo. Tá? Até agora, tudo bem com vocês? Vocês estão acompanhando? Sim. Tá todo mundo tão silenciosa aí? Só prestando atenção, focadas. Tá. Então, o que ele começa? Por exemplo, o início da conversa. No início da conversa, a gente sempre fala para o cérebro reptiliano. Sempre. Então, se você vê uma pessoa muito entusiasmada, pensa em alguém que você conhece, que você olha assim e você fala assim, pô, não tem como não chamar atenção. A pessoa é tão entusiasmada que ela chama atenção. Uhum. Consegue lembrar de alguém? Então, Sim. no começo ele fala justamente isso, na voz, o entusiasmo. Você tem que parecer afiado. Por quê? Porque o cliente ele quer que você seja mais inteligente que ele. Ele tem que encontrar um benefício. E quando ele compra algo, ele está comprando mais você do que um produto. Então ele tem que olhar e falar assim, pô, esse cara é especialista, ele vai me levar onde eu quero ir. É um cara que entende, é uma pessoa inteligente. Essa pessoa vale a pena ouvir. Tá? Então é justamente aqui o que eu coloquei. O cliente ele vai pensar que você é uma pessoa que vale a pena ser ouvida. A persuasão, ela vem da tonalidade de voz. O prospecto, ele tem 3 grandes dúvidas. Primeiro, o produto vale a pena? Será que esse produto ele vai me levar onde eu quero? Vai sanar a minha dor? Segundo, ele tem que confiar em você. Essa pessoa vai me dar suporte? Essa pessoa vai tirar minhas dúvidas? Essa pessoa vai ser capaz de me ajudar nessa minha missão? E em terceiro, na empresa. Na empresa que eu digo assim de forma geral é a Compex. Até porque um impulso acabou de surgir. Essa empresa é uma empresa confiável? Então essas são as 3 grandes dúvidas que você trabalha durante o sistema linha reta. E é justamente ali que você vai trabalhar. A apresentação inicial ela tem que ser rápida e tem que falar das dores do cliente, nunca do produto. Tá? Então, assim, por exemplo, você ficar falando, o produto foi fabricado em tal lugar. Imagina você vai comprar um carro, o cara começa a falar assim, a roda é uma roda de liga leve do minério tirado na Alemanha
esse aqui foi, sabe, meu, você passa um ano para conseguir ouvir do primeiro carro. Né? Então você não vai falar nada da parte técnica. E eu sei que vocês já não fazem isso, porque a Bela falou que a equipe é muito boa. Tá? Mas quando você trabalha a mente do seu cliente. Você usa uma coisa que é o aprendizado para o adulto. É justamente ali que você vai trabalhar. Você vai trabalhar histórias, metáforas, comparações. Você vai ter a ideia do que o produto ele é conectado a uma autoridade. É como se fosse aquele restaurante lotado. A pessoa vai olhar e falar assim, poxa, realmente, vale a pena. Por quê? Porque ele vai parecer o restaurante lotado. Então, a gente vai levar justamente isso, essa ideia, para o seu cliente. Tá? Bom, deixa eu ver o que eu escrevi aqui, se eu não estou esquecendo nada. Então, por exemplo, o que o educador físico, o fisioterapeuta, o que o pessoal quer quando eles compram um produto de vocês? Isso é uma pergunta. Pode falar, gente. Ter o diferencial. Retorno financeiro. Diferencial, retorno financeiro. O público-alvo, né? Atingir um público que tem um maior poder aquisitivo. Escalar o ganho, né? E são pessoas mais novas ou mais velhas que compram? De profissão, que eu digo. Novas. Mais Varia um novas. pouco. Pelo menos o público que eu tenho é mais novo. Rebeca e Vitória, vocês podem responder se quiserem, tá? Público mais novo que compra. O público mais novo, né? Isso. Então, quais são as dores desse público? Primeiro que eles têm que se colocar no mercado. Isso é uma dor latente nesse público. Ele precisa se colocar no mercado. Então, é um público que, por exemplo, uma coisa que a Bela falou outro dia, eu gostei muito, é um público que você fala assim, como que você vai competir, por exemplo, com alguém que está um tempo muito grande no mercado, com um tubarão? Eu posso bater de frente com o tubarão? Não, eu não posso lutar contra o tubarão. Mas agora, se eu tiver arpão, se eu tiver um monte de coisa para lutar, eu tenho maior chance de vencer. É isso que é o equipamento de vocês. Então, essa é a ideia que tem que passar na cabeça do cliente, né? O cliente ele tem que ter essa ideia, e isso vai chegar através de uma coisa chamada andragogia. Andragogia é a forma como os adultos aprendem, é a forma como os adultos entendem alguma coisa. Eu já falei um pouquinho uma época disso, né, Bela? Na nossa conversa de andragogia. Então, o que você vai utilizar? Você vai utilizar metáforas. E você vai utilizar perguntas, você vai utilizar histórias, comparações. É justamente ali que o seu cliente ele vai falar assim, poxa, realmente vale a pena. O sistema linha reta, ele vai ter 2 momentos, tá? Essa parte é uma parte meio maçante porque é a teórica. Que é a apresentação 1, que é lógica. Você vai justificar para o cérebro, para o neocórtex, por que comprar. E 2, que é emocional. Que, de novo, você vai trabalhar o porquê comprar, só que do ponto de vista emocional. Então, provavelmente, você vai chegar a ter 2 contatos com o seu cliente, tá? Bom, antes de ligar, tem uma neurocientista chamada Amy Cuddy. A Amy Cuddy, ela mostrou, antigamente, veja só, a psicologia ela tem uma evolução muito grande, tá? Primeiro grande passo da psicologia, ela veio com Freud, que antigamente se achava que corpo e mente era uma coisa só. O Freud ele mostrou que não, que eram coisas separadas. E a partir dali vieram vários neurocientistas mostrando, vários psicólogos e psicanalistas mostrando essa partição de cérebro-corpo. E quando chegou há alguns anos atrás, Amy Cuddy, uma neurocientista de Harvard, ela começou a estudar justamente isso. Porque ela pegou a teoria
de que sua mente ela influencia no teu corpo. Por exemplo, se você pensa em alguém que você não gosta, automaticamente você fica com raiva. Automaticamente seu corpo vai demonstrar aquilo. Imagina, por exemplo, eu vou fazer um exercício com vocês. Fechem os olhos, vai. Fechem os olhos. Tá. Se você está me enxergando, você não está de olhos fechados. Fecha os olhos, hein? Vamos lá. Imagina que você está chegando na sua casa. É um dia que foi um dia muito gostoso. Mas muito gostoso mesmo. Um dia que você aproveitou, foi divertido. Provavelmente foi um final de semana. Você esteve bem à vontade. Aí você bateu aquela fome. E você está pela casa, arrumando sua casa e fala assim, nossa, preciso comer alguma coisa. Você vai andando, chega na geladeira, e a hora que você olha na geladeira, tem poucas opções. Aí você pensa, vou fazer algo. Pega um limão, aí você se vê cortando o limão, você está ali cortando o limão, você espreme o limão no copo, espreme todo aquele sumo, vira e toma aquele sumo. Se imagine tomando aquele sumo de limão. Quantas de vocês conseguiram sentir isso? Pode abrir os olhos. Quem de vocês sentiu aquele... Deu até aquela coisinha assim na boca. Mas é assim, o cérebro, ele não entende o que é verdadeiro e o que é mentira. Tá? O cérebro ele não entende isso. Para o cérebro, tudo que você fizer, ele vai reagir no corpo. Tá? Só que essa Amy Cuddy, ela mostrou que o inverso também é verdadeiro. Então, o seu corpo, ele reage no cérebro. Dependendo da postura que você toma, dependendo da postura que você faz, ele vai reagir ou não. Então, uma pessoa que está cabisbaixa, cabeça baixa, olhando para baixo, ela fica muito mais depressiva. Quantos de vocês têm filhos? Eu tenho. e a Rebeca também. Duas. Sabe por que tem muita depressão pós-parto? Porque as mulheres, no parto, quando tem filho pequeno, aliás, no pós-parto, os filhos ficam no chão. E elas ficam o tempo inteiro olhando para baixo. Amy Cuddy mostrou que essa postura, ele aumenta os hormônios ligados a estresse e diminui os hormônios ligados à confiança, como dopamina, serotonina. Ela descobriu, por exemplo, que as pessoas que estão naquela posição, sabe aquela posição da Mulher Maravilha? Que ela põe a mão na cintura? Aquilo, ela aumenta muito mais os seus hormônios ligados à confiança, à autoconfiança. Essa pesquisa, ela desenvolveu e ela resolveu fazer uma pesquisa que nos Estados Unidos é muito comum, cliente oculto. Tá? Só que eles fizeram num negócio de entrevista, em que a pessoa ela ficava numa determinada posição, ela era orientada a ficar numa determinada posição durante a entrevista. E os que passavam na entrevista eram geralmente as pessoas que estavam em posição de confiança. Então, antes de você ligar, o próprio Jordan Belfort, mesmo sem na época ter esse estudo científico mostrando isso, ele falava de você ter uma postura de confiança. De você se posicionar na cadeira de forma confiante. Ele sempre abria o dia com um exercício de programação neurolinguística para deixar todo mundo animado. Vamos para a prática. Esse aqui é o sistema linha reta. É essa apostila que vocês vão receber. Tá? Esse é o passo a passo do chamado sistema linha reta. Ele tem a pré-ligação, o início da conversa, você criar confiança, fazendo a transação, fechamento, e tem as coisas assim, tipo, se a pessoa perguntar o valor, como que eu reconecto, como que eu venço objeções. Tá? Podemos começar? Luciano, perdão, aqui na tela não está aparecendo nada para mim. Você está passando algum slide aí no treinamento? Porque para mim está tudo preto. Eu só estou conseguindo enxergar vocês nos quadradinhos em cima. Vitória, é a Vitória que está falando, né? Isso.
Eu vou parar o compartilhamento e vou compartilhar de novo. Mas talvez seja a sua conexão aí, já que elas estão conseguindo enxergar. Dá uma olhada, ver se está tudo ok. Vamos fazer de novo, vamos ver se vai. Foi? Apareceu aqui. Ah, agora sim. Agora Apareceu? foi. Fechou. Agora tá aparecendo. Fechou. Então vamos lá. Muita coisa que eu vou perguntar para vocês, tá? A gente vai compor o linha reta. Então, na pré-ligação, um exercício que o Jordan Belfort fazia era justamente isso. Antes de ligar, se imagine como rico. Imagina que você tem todo o dinheiro no mundo. Imagina a sua vida assim por uns 10, 15 minutos. Então, ele fazia um exercício que o pessoal pegava com confiança e haja como se fosse. Indo para a neurociência, o que isso interfere? Isso vai fazer sua voz tremer mais ou menos durante a ligação. E o que vai fazer a pessoa confiar em você pelo telefone é o quanto sua voz treme ou não. Tá? Você pode se lembrar de um estado em que você teve muita certeza de algo que você queria na vida e que deu certo, muita confiança. Tá? Esse exercício ele é fundamental antes da ligação. Você vai ver a cena como se fosse numa tela de cinema. Imagina que você está numa tela de cinema, em plena confiança, e você vai ver seus gestos, expressão facial, como que você está, como que você vai estar se sentindo. E antes de ligar, sempre pegue papel e caneta, porque você vai precisar anotar algumas respostas que o cliente vai dar. Anotar exatamente as palavras que a pessoa usa. Tá? E também ter sua agenda nas mãos. Eu não vou ficar fazendo muito exercício. Vocês acham que precisa fazer o exercício ou para vocês só explicando tá bom? Esse exercício acho que só explicando deu, mas futuramente, se talvez tiver algo mais complexo, talvez seja legal a gente fazer juntas. Tá. Na verdade, o único exercício que tem é nessa fase. Por quê? Porque nesse momento, sua voz ela tem que sair muito confiante. Muito confiante. Dentro da programação neurolinguística, tem uma estratégia que a gente utiliza, que é uma estratégia em que você entra no chamado círculo dourado. Quantas de vocês têm medo de falar em público? Nem que seja um pouquinho. Eu tenho. Rebeca tem. Dolores, não gosta? Fala. Eu também tenho. Eu vou falar para vocês que eu morria de medo. Morria de medo de falar em público. Tá? Isso há uns 3 anos atrás. Ano passado eu falei para 3.500 pessoas. Eu dei uma palestra para 3.500 pessoas. Bastante. O que eu fiz? Esse círculo dourado da PNL. A PNL é uma forma de exercício que ele muda você de forma muito rápida. Mas muito rápida mesmo. Você muda a sua forma de pensar e até a sua ação corporal. Esse exercício é para isso. É para na hora você já se sentir confiante. Então você lembra de um estado de plena confiança e aí você já começa a conversa. E no começo, a primeira coisa que você tem que incitar no seu cliente é o sentimento de curiosidade. Para isso, você também tem que estar curioso. Tá? Imagina que eu vou ligar para vocês. Fala uma de vocês aí o nome. A Vitória. A Vitória que falou um pouquinho aí, a Rebeca também, que eu já sei os nomes que estão escritos ali. Fica mais fácil. Imagina, Vitória, que eu tô te ligando e eu falo assim: ô Vitória, bom dia, aqui é da TIM. Posso falar um pouco contigo? O que você está esperando se eu falar isso? Que você vai me oferecer algum plano. Eu vou tomar seu dinheiro. Pro seu cérebro, eu vou tomar seu dinheiro. E dinheiro, o que é pro cérebro? É segurança. Entendeu? Essa que é a ideia. Você vai achar que eu vou te vender, como você falou agora. Agora, se eu te ligar e falar assim, olá, esse é o celular da Vitória? Sim. Você vai ficar curiosa, você vai falar assim, mas quem que tá falando? Não é? Uhum. Esse começo de conversa, Sim. ele é ideal para você driblar o cérebro reptiliano.
ele é fundamental para você tirar o cérebro reptiliano da jogada. Você desarmou as defesas. Se você ligar falando que é da Compex, a pessoa vai falar assim, quer me vender alguma coisa. Agora, se você ligar com uma pergunta, parecendo uma pessoa que é amigo, eles vão olhar e falar assim, mas peraí, quem que tá falando? Né? A pessoa vai ficar curiosa. E você vai desarmar o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano você precisa de 10 segundos para desarmar. Tá? Depois, você vai entrar com a conversa. Pô, eu sou fulana, sou da Compex, e o senhor adquiriu o nosso equipamento de eletroestímulo. E eu gostaria de 10 minutos. É um prazer falar contigo, mas antes eu queria saber, tá tudo bem com o senhor? Isso é pra gente vender o curso, tá, gente? O que é a pergunta tá tudo bem? Você pode ver que no começo eu termino com pergunta, porque é impossível para o cérebro não querer responder uma pergunta. Tá? É muito impossível. Eu vou fazer uma pergunta, vocês tentem não responder nem mentalmente, tá? Quantas de vocês viram um carro amarelo ontem? Quem aí pensou no dia de ontem? Pensei. O cérebro é feito para responder pergunta. Então, quando você faz essa estrutura, eu sou fulano, sou da Compex, o senhor adquiriu um equipamento de eletroestímulo com a gente, né? E eu gostaria de 10 minutos só. Antes, vou até colocar aqui. É o que eu falei, a gente vai construir isso juntos. Antes de mais nada, é um prazer falar contigo. Tudo bem com o senhor? Aí a pessoa, tá tudo bem, tá tudo jóia. E aí você entra com uma voz de eu me importo, uma voz baixa, quase sussurrando e prolongada. Então, eu preciso de 10 minutinhos. A intenção aqui é fazer você ganhar mais dinheiro com o nosso equipamento, com o equipamento que você já tem. Tudo bem? O que você acha que vai ser a resposta da pessoa? Sim, claro, com certeza. Por que essa voz é quase... Eu não vou passar todo o curso aqui, tá, gente? Porque o curso é muito longo, tá? Mas por que essa voz baixa, quase sussurrando? Ela é uma voz que o cérebro emocional, ele dá mais atenção. É a hora que a pessoa fala assim, poxa, esse cara é legal, meu, ele vai me ajudar. Entendeu? É a hora que você cria conexão. Então, o rapport, dentro do sistema linha reta, ele é extremamente rápido. E caso a pessoa não possa falar contigo na hora, é importante você agendar um horário. E aí utiliza a técnica ou, que é uma técnica muito conhecida. Acho que talvez algumas de vocês já conheçam, ou todas vocês. Que é você falar assim, olha, na minha agenda, eu tenho tal dia ou tal dia. Qual desses é melhor? E a pessoa fala e você agenda. Por isso que tem que estar com a agenda junto. Tá bom? Até aqui, tudo bem? Tudo. Esse início da conversa, a gente venceu o cérebro reptiliano e já entramos no cérebro emocional. É a hora de trabalhar mais forte o cérebro emocional. Você vai criar confiança. Então, algumas coisas que a gente faz mesmo por telefone, eles podem ajudar o seu cliente a acreditar mais em você. Tipo, enquanto ele fala, você fazer você falar entendo, ou coisas assim, é muito comum. Tá? Se está conversando com a pessoa, ao vivo, apertar o lábio, apertar os olhos, prestando atenção, a posição de mão no queixo, tudo isso mostra para o cliente que ele está sendo ouvido. Ele está sendo ouvido. Então, nessa fase é muito importante essa interação. E você fala assim, pô, deixa eu fazer 2 perguntas rápidas para saber quais são exatamente as suas necessidades, tá? E você começa sempre das perguntas menos invasivas para mais invasivas. E sempre num tom de eu me importo contigo. Nessa fase, você não está querendo resolver o desconforto. Você não está querendo oferecer, você está querendo fazer a dor aumentar. Tá? E você fala assim, fulano, como tem sido a experiência
sua experiência quanto ao aparelho da Compex. E deixa ele falar. Deixa ele falar exatamente do aparelho. A pessoa pode sair um pouco da conversa? Pode. Se ele sair da conversa, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que faz. Bom, tá aqui embaixo. Ó. Pessoa saiu do sistema linha reta. É essa parte aqui. Você fala assim, não, uau, isso é legal, isso é importante, isso é emocionante. Usa um adjetivo. Parece realmente interessante. Eu entendo que você se sinta assim e tal. Mas, voltando assim ao aparelho da Compex, me fala um pouco mais. Que coisas boas têm acontecido? Imagina que vocês vão, por exemplo, para um hotel. É que assim, a maioria de vocês não fez PNL, então eu tenho que, às vezes, dar alguns exemplos. Imagina que você foi para um hotel, passou o final de semana no hotel. A hora que chega no final, você vai preencher o seu grau de satisfação com o hotel. A pesquisa de satisfação. E na pergunta de pesquisa de satisfação quais os problemas que você encontrou? Sobre o que você vai falar? Para responder, gente. Você vai falar de problema. Sim. Uhum. Tá? Existe na programação neurolinguística uma coisa chamada âncora. O que é a âncora? É algo que traz um sentimento. Vocês já ouviram alguma música e fala assim, nossa, isso lembra da minha infância, que delícia. Você até fecha os olhos para ouvir. Quantas de vocês já fizeram? Isso é uma âncora. Quando você faz uma pergunta como essa, na pesquisa de satisfação, você está trazendo uma âncora negativa. Sim. Já se você pergunta, olha, né, você fala, nós estamos aqui, o hotel está procurando fazer sempre o melhor, tendo em vista sempre o melhor, o que você acha que a gente poderia melhorar? Poderia melhorar isso, isso e isso. E depois, a segunda pergunta, que é onde você vai firmar a âncora. E o que você encontrou de bom aqui no hotel? O que você encontrou que foi bem interessante? E a pessoa vai listar o que ela gostou, que é o que você tem que manter. Então, dentro das perguntas de satisfação, a gente faz isso. E aqui também é a mesma coisa. Então, como tem sido sua experiência quanto ao estudo? Quanto ao produto? Eles vão falar. E aí, num tom científico. Você fala assim, fulano, nessa hora até uma fala mais lenta. Nós percebemos ao longo desses anos que os profissionais que têm ganho mais dinheiro com o nosso equipamento são os que possuem mais conhecimento de como se usa. Sendo assim, a gente está ligando para alguns profissionais selecionados para perguntar como poderíamos melhorar a experiência com o nosso equipamento. Olha só, isso aqui é muito importante. Quando você fala, primeiro, percebemos, você está dizendo que não está sozinho. Isso para o cérebro é muito importante. Principalmente para o cliente. Segundo, quando você fala que as pessoas que têm ganho mais dinheiro são as que possuem mais conhecimento, o que você está fazendo? Bela, aqui é o seeding. Entendi. Você está implantando na pessoa o quê? Um pensamento, uma crença. Uma crença de que é verdade. De que aquilo é verdade. Tem gente que ouve falar que não se pode tomar leite e comer manga. E a pessoa nunca tomou vitamina de manga, sabe? A pessoa passa o resto da vida assim. Então aqui você está implantando uma vontade. E a hora que você fala isso, o cérebro da pessoa começa a pensar nisso. E você joga imediatamente para o inconsciente. Fazendo o quê? Fazendo uma pergunta. Quando você joga isso para o inconsciente do cara está trabalhando. Tipo, nossa, preciso de mais conhecimento então. Preciso de mais conhecimento. E aí você faz a pergunta. Como que nós poderíamos melhorar a experiência com o nosso equipamento? Aí a pessoa, eu preciso de mais conhecimento. Uhum. Entendeu? Literalmente, você induziu uma resposta. Sim. Vocês têm Netflix? Sim. Tem? Sim. Sim. Vocês sabiam que o Donald Trump, quem elegeu o Donald Trump foi o Facebook, né? Sabia? Não. Eu estou pegando o nome Não. do filme aqui, que eu vou pedir para vocês assistirem no Netflix. Que é um filme que mostra
Como que o marketing influencia o cérebro humano? Só um segundinho. Deixa eu só pegar o... O Lobo de Wall Street, aí tem a série lá. Privacidade hackeada. É o nome do filme. Assistam esse filme, Privacidade Hackeada. Vocês vão ver o quanto que o Netflix influenciou a Inglaterra a sair do mercado comum europeu, o Netflix, o Facebook, e o quanto que ele fez o Donald Trump ser eleito. Tá? E aqui o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando essa área do cérebro da pessoa. Tá? Ah, mas Luciano, se a pessoa não tem necessidade de conhecimento, ela vai responder isso? Não, ela não vai responder isso. Mas a pessoa que já sente aquela necessidade foi o gatilho para despertar aquilo. A pessoa, pô, peraí, eu já estava pensando, cara, eu sei usar pouco equipamento. Agora é a ideia. E aí você faz a outra pergunta. Qual que seria o programa ideal caso a gente pudesse criar um programa? Gente, eu fiz isso aqui. É que eu já uso linha reta já há algum tempo, né? Então fica na cabeça. E eu escrevo, eu penso mais rápido do que escrevo. Só escrevo devagar. Então, qual seria um programa ideal para melhorar essa experiência, caso eu pudesse criar um? E deixa a pessoa falando. Ela vai falar assim, ó, pô, se tivesse um programa ensinando a gente a usar o equipamento, alguma coisa assim. A pessoa começou a falar do quê? Do curso. Ela já começou a se vender o curso. E nessa hora você fala assim, perguntei tudo que é importante para você em relação ao equipamento. Se a pessoa não precisa do produto nessa hora, você para por aqui. Lembra do Jordan Belfort que eu falei? 50% das pessoas você não vai nem se preocupar muito. Você não vai seguir a conversa. Se você vê que a pessoa não precisa mais de mais conhecimento, é a hora que você fala assim, tá bom, era só uma pesquisa, agradeço, tudo, e interrompe por aí. Só que grande parte das pessoas, elas vão falar do conhecimento. Vão falar do conhecimento. Tá? E nessa hora você vai começar a entrar. Fulano, com base em tudo que você acabou de me dizer, esse programa, estamos criando um programa que é decididamente perfeito para você. Deixa eu te contar por quê. E aí você tem que ter um tom de absoluta certeza. Tá? Ó, a Compex é muito comprometida com o cliente. Nossa filosofia é de que cada real investido retorne como lucro para o seu bolso. Talvez, se você calcular, já tenha retornado grande parte do dinheiro que você investiu no aparelho que você comprou. Já retornou alguma coisa? Você pode até terminar com uma pergunta. E a pessoa realmente, já retornou o dinheiro, já paguei o produto, com o tanto que eu ganhei, já valeu a pena. Tá? Nessa hora é importante ouvir. E você entra com a parte B. Bom, com o intuito de te fazer ganhar mais dinheiro, nós contratamos uma plataforma e um profissional que aumentou muito seus lucros após o uso do eletroestímulo da Compex. Afinal, nós sabemos o quanto que quanto mais você usar o equipamento, mais resultado você tiver, você será a nossa propaganda. Isso faz sentido? Na cabeça de vocês, faz sentido até agora? Como é que tá, meninas? O que surgiu de dúvida até agora? Tá tranquilo pra compreender. É que a gente está passando passo a passo. Ele fica meio moroso, meio lento, né? Agora, imagina em 1 ou 2 anos... Luciano, diga. você está falando mais, no caso, como se fosse um pós-venda, correto? Não, já é pré-venda.
Pós-venda do Compex, pré-venda do curso. Ah, sim. Isso mesmo. Ah, tá, entendi, ok. Depois teria a parte de venda do Compex mesmo, ou não? Depois a gente vai até pode montar um, mas esse é para vender realmente o curso e o pós-venda do Compex. Legal. Entendi sua pergunta Ok. agora. A Bela elucidou aí. Mas tem várias técnicas que a gente vai usar para vender qualquer coisa, né? Como o PNL, que é a programação neurolinguística. Isso, uma sequência de informações. Ok, entendi. Obrigada. O que a gente está fazendo aqui é plantando na semente, primeiro, uma de necessidade na cabeça do nosso cliente. Que ele já comprou equipamento, ele já investiu alto, não é? E aí, a cabeça dele é o seguinte, poxa, eu já investi alto no equipamento. O que custa investir um pouquinho mais para eu ter o conhecimento? É que nem aquele negócio de você comprar um carro. Você compra um carro, você pagou caro no carro, só depois o vendedor vem falar dos acessórios. Por quê? Porque isso daí, os acessórios eles ficam baratos perto do preço do carro. E aí você começa a falar para a pessoa, imagine-se em 1 ou 2 anos recebendo o dobro do que recebe hoje. Pensa no seu ganho de hoje. Agora projeta que esse valor vai dobrar. Pensa como que seria a sua vida. É sobre isso que nós estamos falando. Esse é o nosso interesse. O que eu fiz aqui? Eu trabalhei literalmente o cérebro emocional. Aqui eu peguei o cérebro emocional à força. Tá? Uhum. Bom, antes de entrar na situação, na condição especial, antes de entrar nisso, o que a gente precisa ter uma ideia? Lembra que tem os curiosos, que são as pessoas que não vão comprar? Quais são as 4 características dos curiosos? Eles fazem muita pergunta, coisa que já sabe a resposta. Tá? Ele está, na verdade, te testando. Eles fazem questão, o que o Jordan Belfort fala, de chutar pneus. Ou seja, ele coloca muito problema, ele coloca bastante coisa que não é real. Ele solta um grande número de sim, entendi, né? Às vezes para dar a impressão que estão interessados, mas na verdade não estão. Logo em seguida ele já vem com uma crítica ou algo assim. E eles se tornam vagos, principalmente quando você questiona sobre a finança. Tipo, pô, o aparelho já deve ter dado algum retorno para você. Mais ou menos, tal. Então você vê que a pessoa ela não tá realmente confiante. Eu devo fazer para quem acabou de comprar o equipamento? Não. Porque aqui a pessoa ela tem que ter ideia, gente, de que ela está no lucro. O cliente ele só compra de você se ele achar que ele está no lucro. Se ele achar que ele está pagando menos do que vale, primeira coisa. E segunda, se ele achar que o que você ofereceu, ele está mais na vantagem que você. É essa sensação que o seu cliente tem que ter. E para ele ter essa sensação, se você vendeu o aparelho para ele numa semana, na outra você já começa a perguntar, ele não teve nem tempo de lucrar. Então, quando você fala assim, que a pessoa, você já deve ter tido algum retorno. Talvez, se você já calcular, já tenha retornado o dinheiro investido. A pessoa tem que ter tido um tempo para usar o aparelho. Tá bom? Porque ele fala assim, pô, já fiz uma negociação com eles e já saí na vantagem. Então a chance de eu ter vantagem na segunda é grande. Tá? Não dá para eu ficar entrando muito em detalhes, mas quem que usa muito isso? Cassino americano. Os cassinos americanos, eles são feitos para que você ganhe algumas rodadas no começo. Para depois ele vir e começar a ganhar de você. Só que aí você começa aquele espírito de, nossa, peraí, eu já ganhei antes, eu consigo ganhar de novo, vou recuperar meu dinheiro. E nisso que você perde tudo. Tá? E aí você vai para o fechamento. No fechamento você vai como uma pessoa razoável.
escuta, fulano, você precisa confiar em mim. Eu trabalho com esse equipamento, eu já faço isso há tantos anos. E eu sei exatamente do que você precisa. Se você tiver 60 segundos, eu gostaria de partilhar uma ideia. Vou te falar de algo que criamos para um grupo fechado. Você tem 1 minuto? O grupo é fechado mesmo, né? Não vai ser todo mundo que vai entrar no curso. E você entra num tom de absoluta certeza e sinceridade. Claro, se o cliente falar alguma coisa aqui, você ouve. Então, para montar um grupo de sucesso, nós precisamos de qualidade de professores de qualidade. Para montar um grupo de sucesso, precisamos de... Tem um erro aqui. Você lembra, Bela, que eu falei que eu ia montar junto com a galera, né? Lembro, fica tranquilo. Qualquer coisa que vocês acharem, gente, que não bate muito com o equipamento, vocês me falam, tá? Dentro da conversa, que a gente vai moldando. Nós precisamos de professores de qualidade, de uma plataforma e também de alunos. Uma parte a Compex vai ajudar. Nós sabemos que quanto mais sucesso nossos clientes têm, mais eles retornam. Sendo assim, nós teremos um curso ensinando técnicas para o uso do eletroestímulo, ensinando não só como usar, mas também como vender para o seu cliente esse aparelho. Você está me acompanhando? Aí a pessoa, estou acompanhando. Fulano, esse será um grupo fechado. Começar é realmente muito simples. É só uma questão de nos dar seu nome e algumas informações básicas e nós cuidamos de tudo por aqui. E quando você soma isso com a possibilidade de aprender com uma pessoa que já ganha bem usando o aparelho, aprender técnicas que deixarão seus clientes com melhores resultados. Afinal, como você, seu cliente também quer resultados. E aprender o passo a passo de como essa professora vende tão fácil um programa mais caro, o único problema que você terá será não ter comprado mais. Isso parece justo para você? O que eu fiz aqui? Mas, Luciano, você foi direto para o fechamento sem falar preço, sem falar nada? Sim. A gente vai direto para o fechamento, sem falar preço, sem falar nada. Gente, eu estranhei muito quando eu fiz o treinamento do Jordan Belfort. Ele tira a gente muito do conforto. Por quê? É completamente fora do que a gente aprendeu até hoje. Quantas estão se sentindo assim? Só para eu ter uma ideia. Que é completamente fora do que vocês aprenderam até hoje. Das técnicas de venda. Ou alguém já tinha visto isso? Eu já tinha visto assim, de sempre estar levando a pessoa para o fechamento, né? Sempre levando, induzindo para o fechamento. Mas assim, sem falar o valor, não. A gente falava o valor, mas tipo, vamos comprar, me passa seus dados, não sei o quê. Mas sem falar o valor depois, eu não tinha ouvido falar. Eu tinha visto algo um pouco parecido no curso do Sebrae, há uns anos atrás. O Sebrae... Eu também algumas coisas parecidas, já, mas não exatamente o mesmo. Eu fiz PNL, então eu já tinha escutado falar do rapport, então algumas técnicas eu já conhecia. Legal. Quando o Jordan Belfort veio ao Brasil, o Sebrae, eles tiveram uma cadeira lá que eles ficaram aprendendo também. Infelizmente, eu não peguei quando ele veio ao Brasil. Né? Nessa época, eu não consegui pegar o curso dele. Mas é por isso que você pegou muito parecido com o Sebrae. Porque você vai realmente induzindo a pessoa para o fechamento nesse sentido. Tá? E aí tem as objeções, tem as coisas que vão acontecer. Por exemplo, objeções. A pessoa fala assim, poxa, mas, cara, eu acabei de investir muito dinheiro, tal, no aparelho, estou montando minha academia, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não, eu entendo. Pandemia. Pandemia. Cara, eu entendo o que você está dizendo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. A ideia de um profissional mais preparado, científica e administrativamente, ganhar mais, faz sentido para você?
você gosta dessa ideia? O que a pessoa vai fazer? Ela ainda está se vendendo. Quando a pessoa dá uma objeção, na verdade, toda objeção é quase que uma súplica do cliente, tipo, pelo amor de Deus, me convença. Eu já gostei disso. Só me convença, eu quero comprar. É isso que é uma objeção. Tá? Do ponto de vista de neurociência, é assim que funciona. Então, nessa hora, quando você pergunta para a pessoa, não, faz sentido, realmente faz sentido. E aí entram as perguntas de objeção. Tipo, poxa, então se você vai ganhar mais, como que você pode fazer para conseguir adquirir o curso? Se eu facilitar para você, se eu fizer em mais vezes, aí entra a vencer objeções. Tá? Entra direto em técnicas de vencer objeções, que eu acho que vocês estavam tendo treinamento de venda, e a maior parte dos treinamentos de venda são treinamentos assim, de objeções. Né? Essa parte, vocês acham que precisa passar alguma coisa ou não? Como assim? De falar sobre as objeções? É. Se quiser dar uma reforçada, acho que vale a pena. Tá. Uma das técnicas que eu mais uso, que eu mais gosto de objeções é assim. São duas técnicas, tá? Eu misturo elas. Olha, vou fazer contigo, Bela. Bela, eu conheço uma pessoa que queria lançar um curso. Um amigo meu. Ele fez comigo uma parte da formação lá do Érico Rocha. Ele queria lançar o curso dele. Só que ele começou a fazer tudo sozinho. Ele investiu mais ou menos uns 20 a 30 mil reais em tráfego e tudo mais, tal. E quando ele lançou o curso dele, ele conseguiu recuperar menos de 5 mil. O que fez ele recuperar menos de 5 mil? A falta de conhecimento foi uma das coisas mais importantes que teve, porque ele não tinha terminado o curso, ele só foi na palestra do Érico Rocha, na palestra final. A falta de apoio, não saber fazer uma copywriting, não saber engajar o cliente. Então isso daí é uma coisa que foi para ele um prejuízo enorme. E eu conheço pessoas que investem e no final acabam tendo prejuízo. Por quê? Porque quando elas investem, elas não têm um retorno, elas não sabem utilizar aquilo que elas fazem. Por exemplo, você comprou um equipamento. Imagina só você ter gastado um dinheiro enorme e não saber utilizar isso direito. Vamos perceber. Então, isso é importante. Isso é uma técnica que você já começou a... esqueci o nome dessa técnica. É a técnica da história triste. Ela tem que ser verdade. Ela tem que ser verdade. Então, talvez vocês lembrem de pessoas que compraram equipamento e não utilizam. Que investiram dinheiro e não estão ganhando dinheiro com isso. Tá? E aí, logo em seguida que você conta essa história, você vem com um fechamento. Fala assim, então, eu sei que para você é importante ter isso. Como que a gente junto pode encontrar uma maneira de você conseguir entrar nesse curso? Percebeu? Sim. Você faz pergunta, deixa seu cliente resolver. Muitas vezes a pessoa fala assim, de repente eu posso pegar dinheiro emprestado, então posso pegar um cartão, posso pegar isso, posso pegar aquilo. Tá? A única coisa que a gente tem que ter noção, Bela, que é muito importante, o curso de vocês tem que fazer a pessoa ganhar dinheiro. Se esse curso não fizer, o segundo não vende. Sim. Tá? Isso é mandatório. Bela, essa história que eu te contei impactou um pouco? Sim, hoje mesmo eu recebi uma mensagem no Instagram de uma mulher falando que ela comprou o Compex, ela só conseguiu, no final do ano passado, ela só conseguiu vender 4 aulas e o equipamento tá parado. Hoje eu recebi essa mensagem. Percebeu? Então, assim, Sim. isso daí é uma coisa que dá para utilizar. Que é uma mensagem verdadeira. E quando você pergunta para o cliente o que ele faria, o cliente ele vai trazer a solução.
Tá? Ele mesmo vai trazer a solução. Tá? Mas nessa hora, o mais comum é a pessoa perguntar o valor. Mas quanto custa o curso? Então, vai ser um desembolso de apenas 10 vezes de R$ 82,47. R$ 82,40. Oi? Acho que são 12, não são 12, Luciano? Ah, eu tinha posto 10 vezes. Você quer colocar em 12? Tem que fazer as contas lá do... Eu entendi ontem que a gente tinha feito essa conta em 12. Não, na calculadora eu fiz em 10. O exemplo que o Cris mostrou era 12. Ah, entendi, por isso que eu confundi. R$ 10,00 de R$ 82,47. De R$ 83,00. R$ 83,00 por mês permite que você consiga ter um aprendizado de mais técnicas do eletroestímulo, ter um cliente com mais resultados, e clientes satisfeitos são os que mais trazem novos clientes. Nessa hora, o tom de voz é muito importante. Aprender a vender um programa de maior valor e o cliente pagar... aprender a vender um programa de maior valor e o cliente pagar se sentindo satisfeito. E como disse antes, começar é muito simples. Acredita em mim. Se você tiver metade do sucesso que vamos apresentar, seu único problema será eu não ter telefonado há 6 meses atrás e ter começado essa conversa antes. Isso parece justo? Linha reta é muito direto, gente. É muito direto. A primeira vez que eu ouvi, eu pensei assim, cara, isso funciona para público americano, não sei se funciona aqui. Tanto que eu coloquei para testar e eu coloquei meio desconfiado. Mas eu vendi por telefone um negócio de R$ 2.300 à distância em 3 vezes. Então percebe que você consegue vender qualquer coisa. Até agora tá ok? Tá. Vocês vão sentir muito linha reta na hora que começar a treinar, tá? Eu sugiro que... Pode falar. Uma pergunta. E se a pessoa perguntar do preço do curso antes? Se ela já pescar que está oferecendo um curso e antes ela, no meio do caminho, ela perguntar de preço? Nessa hora você pode falar isso, em qualquer momento. Ah, entendi. Entendeu? O importante é que depois do preço, venham os benefícios que a pessoa vai ter. Tá. Isso é o mais importante. Tá? Não adianta só falar o preço. Tá. Normalmente... Luciano, uma dúvida. Luciano, desculpa, não entendi, cortou aqui para mim. O importante é sempre depois do preço, você falar os benefícios. Então, Sempre se a pessoa perguntar no meio do caminho o preço, a gente vai passar o preço e depois continua com o benefício. Aí você fala assim, ó, se ele perguntar no meio do caminho, você fala assim, então, esse curso vai ser um desembolso de apenas 10 vezes de R$ 82,47. E soma isso que você vai ter em troca o aprendizado de técnicas de eletroestímulo, você vai ter seu cliente, ele vai ter mais resultado, e você sabe que cliente satisfeito, ele traz novos clientes. É o boca a boca que faz vender bastante. E você vai aprender a vender esse programa de eletroestímulo e o cliente ele vai pagar se sentindo mais satisfeito. Ok, obrigada. E a questão do valor, é sempre bom a gente falar ele parcelado para parecer que ele é mais barato? Sempre. Isso chama teoria minimalista. Teoria minimalista. O cérebro humano, quanto mais você utilizar a teoria minimalista, mais fácil ele entende e mais fácil ele acha que é. Então, por exemplo, se você falar assim, ó, existem 2 tipos de pessoas. Só 2. Isso é um tipo de fechamento, tá? Que eu vou passar para vocês. Eu tenho um treinamento que são as técnicas de Joe Ha, só de fechamento. São, acho que 15 técnicas. Eu vou te passar um agora, que é a minimalista. Ó, existem 2 tipos de pessoas. Somente 2. O primeiro tipo de pessoa é a pessoa que que começa um negócio, ela começa uma empresa e ela tem a capacidade técnica para começar a empresa, só que ela começa
a tentar fazer por ela mesma várias coisas, vai fazendo, e chega um momento em que ela bateu tanto cabeça, que ou ela aprende ou ela foi à falência. Existe esse tipo de pessoa. Vão anos para vir o aprendizado. Mas existem as pessoas que são as mais espertas, que elas fazem o quê? Elas trazem pessoas que detêm um conhecimento que elas não têm. Como fez, por exemplo, o CEO da Apple, o Steve Jobs. Ele não tinha um determinado conhecimento e ele trouxe o Wozniak, trouxe outras pessoas para trabalhar com ele. Como fazem os grandes presidentes de corporações. Eles trazem pessoas assim. E com isso, eles rapidamente chegam no nível de conhecimento e conseguem um retorno mais rápido. Qual deles você é? Gente, é que aqui vocês estão me vendo calmo, tranquilo, explicando. Mas se vocês perguntarem para minha esposa já foi em palestra minha que eu vendo na palestra. Tá? Ela fala assim, parece, você vendendo, a hora que você entra na parte da venda, parece aquela cena do Harry Potter, sabe que os caras fazem um negócio para o animalzinho começa a tremer de dor? Vocês assistiram Harry Potter já? Sim. Que chama Cruciatus, né? Aquele poderzinho que ele dá, que o animal vai morrendo, vai tremendo de dor. Ela fala assim, parece que o pessoal tá assim. E a pessoa se sente com dor se ela não comprar. Mas é porque eu gosto mesmo, tá? É um pitch de vendas que eu uso. E eu vou passar ele para você, viu, Bela? Que é o que a gente vai utilizar lá no webinário. Certo. Bom, essa é a primeira parte da venda. Aqui, a pessoa pode falar que ela vai comprar ou que ela vai pensar. Entendeu? Ela pode simplesmente chegar e comprar, ou ela pode dizer assim, eu vou pensar, tal, preciso de um tempo, preciso respirar. É importante você respeitar o cliente, tá? É muito importante. Claro que na hora você vai falar assim, tá bom, vai ser um grupo seleto. Então eu posso te ligar quando? Daqui 3 dias ou daqui 5 dias? Técnica ou. Aí a pessoa, pode treinar daqui 5 dias, ligar daqui 5 dias, tá bom. E aí você vem com a segunda ligação. A segunda ligação, ela é bem direta. Você fala, é a reconexão aqui. Você fala assim, olá fulano, tudo bem? Sou eu, Ciclana, da empresa Compex. Como você está? Sabe, falando com entusiasmo. Aí a pessoa, tudo bem e tal. Então, nós conversamos há tanto dia, te mandei tal coisa que você pediu, ou senão você lembra da conversa? Aí a pessoa, claro que lembro. Então, da última vez que conversamos, você me disse, você fala das necessidades, você me disse que você é recém-formado, você tinha adquirido o equipamento da Compex, e você me disse, durante a conversa, que o treinamento poderia te ajudar. Lembra daquela conversa lá inicial? Percebemos ao longo desse tempo, tal. Você tem que anotar essa resposta que ele disse. Aqui vem a necessidade. E você me pediu, nós combinamos de eu telefonar hoje. Bom, acabou de acontecer. Aqui até a gente pode usar direto. Essa aqui é a lacuna que a gente deixa no treinamento. Mas eu vou colocar direto. Acabou de acontecer algo legal. Acabou de surgir uma novidade. Melhor. E isso é a melhor coisa que poderia acontecer. Eu preciso só de 60 segundos seus. Você tem um minutinho? Aí a pessoa, tudo bem. Nós fechamos o módulo bônus sem aumentar o custo de como alavancar seu Instagram e fazer mais clientes te procurar. Quem vai dar a aula tem formação em programação neurolinguística, tem uma empresa que é Triple
Triple A que os americanos chamam, né? Triplo A em marketing, e tem parceiros como a Amazon. Vocês estão falando de mim, tá? Hoje a minha empresa, a gente tem parceria com a Amazon, a Fórmula. A gente está desenvolvendo um trabalho para a Amazon. Acho que não tinha nem te contado isso, né, Bela? Não sabia. Não? É um trabalho que vai revolucionar algumas coisinhas aí legais. Legal. A gente está fechando. É uma das poucas empresas no país que tem o triplo A em marketing. E eu sou quem tem a formação de PNL, tem toda essa formação. Além de aprender a parte científica do aparelho, você vai aprender a impressionar seu cliente, conquistar mais clientes. Agora você vai ter a oportunidade de atrair novos clientes pelo Instagram. Essa era a única peça que faltava para te fazer lucrar mais com o nosso equipamento. O que acha que pode acontecer ao trabalhar seu Instagram de forma mais eficaz? O que vocês acham que vai vir de resultado? Eu acho que a pessoa fecha na hora. E aí você entra, ok, nós mantivemos a oferta inicial, mas não o preço atual. Não é o preço atual, tá? Se você olhar, aí tem a questão. Até vou deixar aqui. Se olhar no site, estamos vendendo já o segundo lote. Você prefere me passar seus dados? Você prefere me passar os dados ou que eu envie o link de inscrição? Meninas, cada uma de vocês vai ter um link. Por quê? Vocês vão receber a comissão. Então é importante vocês guardarem esse link, tá? Saiba que as pessoas que fizerem o curso terão um programa de desconto. Aqui tem mais. E tem mais. Saiba que as pessoas que fizerem o curso terão um programa de desconto nas compras dos produtos Compix. Só isso já pagaria o treinamento. Né, que é Bela? Que a gente vai fazer aquela questão eu não entendi o que você falou do link aqui, cortou. Sim. Cortou? Oi, Vi. Oi. Cortou? Então, travou aqui a hora que ele falou do link, eu não entendi direito. Tá. Cada uma de vocês vai ter um link. E é por esse link que a gente vai identificar quem vendeu e pagar a comissão. A comissão ela vai automática, na verdade. Não é nem a gente que vai pagar. Quando a pessoa comprar, a comissão... seria o afiliado. Isso, o afiliado, justamente. Tá? Então, cada uma de vocês vai ter o link de afiliado. E nessa hora, você vai falar assim, e tem mais, hein? Saiba que as pessoas que fizerem um curso terão um programa de desconto na compra de produtos Complex. Só isso já pagaria o treinamento. Entendi. Legal. E aí vem a última objeção. Se a pessoa der uma objeção aqui com isso tudo, gente, aí eu vou ensinar uma estratégia que é muito legal. Muito legal. Você fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o dinheiro de lado, esquece. Se eu tivesse convidado você nos últimos 2 anos e você tivesse ganhado dinheiro para você de modo consistente, tá? De modo consistente, tom de insinuação de obviedade, né? Você provavelmente não estaria dizendo, deixe-me pensar sobre isso, você estaria dizendo, vamos fundo, fulano. Estou certo? A pessoa não, com certeza, né? Se eu estivesse ganhando dinheiro, com certeza está certo. Então eu vou te passar uma ferramenta que de um grande empresário me ensinou para ajudar a decidir de forma lúcida. Afinal, se você perder a oportunidade logo, terá que alguém... Se você perder a oportunidade, logo terá alguém próximo que vai aproveitar. E pode ser seu concorrente. Essa é a ferramenta do Duque de Wellington. Eu vou pedir o seguinte, pega uma folha de papel e lista faz um traço no meio. De um lado você vai colocar uma coluna
de todos os pontos positivos da proposta. Que você vai adquirir mais conhecimento, você vai aprender a vender esse produto, você vai aprender a atrair clientes pelas redes sociais, você vai ter um programa de desconto ao invés de pagar a mesma coisa que os outros pagam. Coloca tudo que é positivo. E do outro lado, coloca todos os pontos que você tem dúvida. O que você tem dúvida em comprar ou não? E nessa hora a pessoa coloca as dúvidas do lado. O que aconteceu? As objeções são nada mais, nada menos que zagueiros. É como num jogo de futebol. Se você sabe quantos zagueiros tem o outro time, mais fácil é você driblar. Tá? Eu sou péssimo em futebol, mas eu gosto dessa metáfora. Então, o que você está descobrindo aqui? A pessoa vai dizer exatamente por que ela não está comprando. Uhum. Ela vai dizer exatamente do porquê que ela não está comprando. Percebeu? E é nessa hora que você vai poder falar assim, mas você vai tirar as dúvidas que são dúvidas pontuais. Tá? Essa técnica é chamada Duque de Wellington, que foi o Duque de Wellington que começou isso. É uma das técnicas de objeções que eu uso lá no curso, que eu ensino. É uma técnica extremamente eficaz. Tá? Existem 4 perfis de seres humanos e geralmente o perfil C, ele é o perfil mais desconfiado. É a pessoa que, ela precisa ter plena certeza de que vai dar certo para ela entrar. E essa técnica convence até esse tipo de pessoa. Fechou? Luciano, aproveita, digamos que no metade do caminho a pessoa começa a perguntar sobre o equipamento, ou como é o curso, ou ela começa a fazer algumas perguntas para sair. A gente sempre volta pro script, é isso? Não dá muita trela. Sempre volta pro script. É isso aqui. A pessoa começou a sair da linha reta porque ele pode ser um curioso. E o curioso, ele vai fazer um monte de pergunta para fugir. Ele está fugindo de que você venda para ele. Tá? Então, eu falo, não, legal, boa pergunta sua. O curso, ele vai ter basicamente alguns módulos que vão voltar nessa parte de você saber como usa o equipamento, saber vender seu equipamento para o seu cliente. Tá? Mais para frente, no segundo contato, você vai poder falar assim, inclusive você vai vender por rede social. Tá? Eu entendo que você sinta até um pouco de desconforto, tal, porque é claro, né, é normal, você estão te oferecendo algo novo. Mas no que diz respeito ao seu interesse, no que diz respeito em saber... deixa eu ver aqui. Uau! Então, isso é legal, tal. Parece realmente interessante. Entendo que você se sente assim, no que diz respeito ao seu interesse em saber... Aqui você vai voltar para a oferta, tá? No que diz respeito ao seu interesse em saber como funciona. Eu vou só remodelar aqui para justamente esse tipo de pergunta, viu, Bela? Mas nessa hora, você vai trazer a pessoa de volta para a linha reta, tá? Não, entendo, a sua pergunta é clara, tal. Eu entendo que você esteja até um pouco assim. Mas você entende que essa oferta, ela pode te ajudar? Essa resposta casa bem com essa situação. Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Vocês têm que me perguntar justamente isso que a Bela fez, que é perguntar da parte técnica. Eu estou passando a base do linha reta, mas eu não sei qual é a realidade de vocês, então pode perguntar. Na página 9, vai lá na página 9. Tô lá. Essa objeção, eu não entendi essa objeção. Tipo, se eu tivesse te convidado nos últimos 2 anos, eu não tô conseguindo entender. Tá. Poderia... Isso daqui é uma objeção assim. Eu quero fazer a pessoa entender o que eu estou fazendo? Isso se chama ponte ao futuro.
tá? Dentro da PNL. Eu estou levando a pessoa no futuro e falando para ela que ela teve lucro. Então, se eu viro assim e falo assim, ó, cara, vamos deixar o dinheiro de lado, vamos parar de falar em dinheiro, tá? Se eu tivesse te convidado nos últimos 2 anos atrás, se eu tivesse adquirido equipamento e você tivesse ganhando dinheiro, assim, de modo consistente com o equipamento, você provavelmente não estaria me dizendo, ó, deixa pensar sobre isso ou aquilo. Você estaria me dizendo, vamos fundo nisso. Tô certo? Percebeu? É uma pergunta que é óbvia, né? Claro que se eu estivesse ganhando dinheiro, é claro que eu não estaria perguntando, deixa pensar sobre isso. Eu estaria dizendo para você, vamos fundo. Você entendeu ou não? Eu ainda não entendi. Quem que tá falando? A Dolores. Dolores, me fala uma coisa que você comprou recentemente. Eu comprei um cinto. Um cinto. Foi a última coisa que eu comprei. Certo. Imagina que eu tô te vendendo um cinto, tá? Uhum. E eu viro e falo, você tá na dúvida se você compra ou não. Você achou um pouquinho caro. Eu falo assim, Dolores, assim, vamos deixar o dinheiro de lado. Esquece um pouco quanto custa o cinto, tá? Se algum tempo atrás você tivesse indo para uma festa e tivesse uma roupa, que cor que é o cinto? Preto. Preto? Tá. Você tivesse uma roupa, aí fica mais difícil. Preto combina com tudo, né? Preto é o super trunfo. Mas se tivesse uma roupa, tivesse que ir a uma festa elegante. E nessa festa, você até tivesse uma roupa legal, mas não tivesse um cinto legal. E você tivesse adquirido esse cinto. E fosse a festa. E as pessoas olhassem para você e vissem, poxa, sua roupa está elegante, você ficou muito elegante. Tá? E um dos componentes da roupa foi o cinto. Você entende que aquele cinto ele foi algo legal para você? Você entende que aquele cinto ele contribuiu para você em um determinado momento? O que eu estou dizendo para o seu cérebro é basicamente isso. Só que aqui eu estou falando de lucro. Literalmente de lucro. O que eu estou falando para a pessoa? Eu estou falando, o intuito, eu tenho que mostrar para a pessoa que ela teve um benefício. Né? No seu caso, eu falei no benefício que é um reconhecimento externo, é o cinto, tal, que não é um argumento forte de venda. Mas se eu falar para a pessoa que, olha, se eu tivesse te convidado para esse curso, talvez se colocar isso fica melhor. Para um curso como esse. Há alguns anos. E você tivesse ganhando dinheiro com o que você aprendeu. De modo consistente. Você provavelmente não estaria me dizendo, deixa pensar sobre o curso. Você estaria me dizendo, poxa, vamos fundo, tô certo? Por que eu não fiz antes, né? Agora você... Por que eu não fiz antes esse curso? Tipo assim. Você me deu a explicação, eu consegui compreender, e você mudando as palavras, eu consegui compreender ainda mais. Tipo, fez sentido para mim. Obrigada. É importante o seguinte, gente, o Linha Reta, ele é um sistema que você tem as bases. Você tem, por exemplo, lembra que eu expliquei aqui o porquê que eu falo que as pessoas ganham mais dinheiro, e depois você faz uma pergunta? Se você mantiver essas bases, coloca na linguagem de vocês. Às vezes, nessa hora, você se sente melhor falando assim, por exemplo. Fulano, você comprou um equipamento da Compex, certo? E você comprou um aparelho que talvez você não estivesse usando, não está usando todo o potencial. Mas imagina que, no momento em que você adquiriu esse aparelho, você tivesse adquirido esse treinamento, feito o treinamento e estivesse utilizando todo o potencial dele. Todo o potencial. Então, ao invés de você estar ganhando o valor que você ganha por hora,
você estivesse ganhando também esse valor como personal, mais o uso do Compex, do equipamento. Nesse momento, você não estaria me perguntando, vou pensar, ou falando, vou pensar, ou algo assim. Você estaria dizendo para mim, cara, vamos fundo, porque você me deu algo que foi muito bom. Entendeu? É essa certeza que eu quero trazer para o momento presente. Isso se chama ponte ao futuro. Tá? Muito bom. Essa parte de objeção é importante o seguinte, meninas. Eu dei para vocês a base de como funciona o sistema linha reta. Eu preciso que vocês leiam, eu preciso que vocês testem umas com as outras e vejam que pontos que vocês acham que poderiam melhorar no sistema linha reta, considerando que nós estamos vendendo para uma pessoa que comprou o equipamento da Compex e que nesse momento ela não sabe utilizar todo o potencial do equipamento. Tá? E que ela vai aprender no curso. E aí vocês me mandem, falem assim, Luciano, aqui ó, talvez se a gente utilizasse essa linguagem, seria melhor. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou manter os gatilhos, mas usando a linguagem de vocês. Tá. Que Luciano, é o posso... Pode. Na objeção, é legal a gente falar, vamos deixar o dinheiro de lado? Não deixar o quê? Desculpa. Tipo, agora vamos deixar o dinheiro de lado para introduzir o assunto, entendeu? É legal falar acho isso. que você poderia falar, tipo assim, não pense em dinheiro. Ó, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Acho que seria talvez alternativa. Eu utilizo muito isso, tá? É claro que eu utilizo em coisas que são mais caras, bem mais caras. Né? Aí eu falo assim, não, vamos esquecer agora quanto custa. Vamos esquecer preço. Esquece esse preço, tá? Se você tivesse adquirido isso antes, tivesse ganhado dinheiro com isso, não teria valido a pena? Nesse momento você estaria falando assim, poxa, valeu muito a pena. É esse o intuito. Entendeu? Mas é importante essa questão do dinheiro, você não precisa nem falar. Você pode dar o tom. Tá, vamos esquecer um pouco todo o restante. Se eu tivesse há um tempo atrás, tá? Essa questão do dinheiro é desconfortável para nós brasileiros. A gente tem essa questão. A gente tem muito receio em falar, a gente acha que a gente tem algumas crenças sobre dinheiro que são crenças muito ruins. Tá? É por isso que o Brasil está na condição que está. Mas essas crenças vêm até mesmo de religião, de um monte de coisa. E isso foi uma coisa que me chocou muito quando eu comecei a aprender com o americano. Que eles falam abertamente. O americano, ele fala abertamente, o preço é esse. Eles não têm essa questão. E eu achava que não dava certo. Depois que eu comecei a fazer, as coisas dão certo, gente. Dão certo. O ser humano, ele vai entender que você está sendo mais, digamos assim, mais honesto. Principalmente naquela parte que você fala assim, eu não estou te oferecendo à toa o curso. A gente selecionou algumas pessoas, por quê? Vai ser um grupo fechado, por quê? Porque a gente quer que você tenha resultado. Que quanto mais resultado você tiver, mais você vai comprar de mim. Não é verdade? Mas é a verdade. E não é bom para a pessoa ter resultado? Sim. Esse daqui, o que os americanos me ensinaram, é uma coisa que chama ganha, ganha, ganha. A gente está acostumado com aquela teoria ganha-ganha. Tipo, eu te ajudo e você me ajuda. Ou ganha-perde. Tipo, eu só ganho se a pessoa perder. Aqui não. Aqui é o ganha, ganha, ganha. Tipo, você ganha porque vendeu, a pessoa ganha porque ela vai vender mais, ela vai ter mais resultado, e o cliente ganha porque ele vai ter um profissional melhor trabalhando com ele. Percebeu? Sim. Agora, se você não se sente confortável ainda de falar de dinheiro, fala assim, não, deixa tudo de lado. Vamos fazer o seguinte, se eu tivesse, pode fazer assim. Tá? É uma pena que parou no Brasil um curso chamado MMI. Ele é muito bom para você trabalhar essa parte do dinheiro, tá?
E parou por algum motivo? Teve um desentendimento entre os sócios no Brasil e os americanos. Mas é um curso que tem no mundo inteiro e ensina você a trabalhar o dinheiro. Foi um dos cursos que mudou muito minha vida, tá? Foi um dos primeiros cursos que mudou, assim, da parte financeira foi um salto. Foi um salto. Depois do curso foi um salto. É um negócio, assim, fora do normal. Só que ele parou ele é baseado no livro Segredos da Mente Milionária. Sei, já li. Que foi um livro assim que eu comecei a ler todo desconfiado. Gente, vocês não têm noção como eu era desconfiado. Meu pai fala muito desse livro. Seu pai? Já fez eu ler, mas eu li há um tempo. Tenho que ler de novo. Leia, funciona. Parece bobeira, mas funciona. Depois eu fui buscar... A parte de neurociência que eu fui estudar, sabe por quê? É porque eu achava ridículo os exercícios do curso. Eu achava ridículo. Eu falava assim, não, isso aqui não faz sentido, gente. Eu achava ridículo. Hoje não. Hoje as coisas funcionam. Legal. Muito bom. Eu vou passar essa apostila para vocês. Leiam, tá? Vão pintar dúvidas. Ainda não está pronto o link de afiliados, então dá tempo da gente corrigir tudo antes de mandar. Bela, pode deixar meu contato com as meninas? Às vezes tem alguma que fala assim, pô, eu me sinto mais confortável falando assim e fulana se sente confortável mais falando de outra. Eu vou corrigindo para cada uma, para a linguagem de cada uma. O importante é vocês se sentirem confortável e colocar o sentimento. Tipo, onde está entusiasmo, é entusiasmo. Olá, Bela, tudo bom? Aqui é o Luciano, pô, sou da empresa Compax. Como que você está? Tá, é entusiasmo mesmo. Chegar e colocar. Eu não vou falar alto, só que as criançadas estão lá dentro. Certo. Dúvidas? Não, foi bem claro, então. É muito novo, eu sei. Tira do conforto. Eu me senti muito desconfortável. Mas vocês vão ver o efeito disso depois que começar a usar. Legal. Assim, ô, Luciano, como que eu uso isso daqui para vender equipamento da Compax? E aí depois que passar isso tudo, a gente monta um. Tá bom? Legal. Beleza. Precisamos de um desse para Body Shape, né? Sim. A gente tá com uma meta semana que vem de vender 5 Body Shapes. É 5? 6. Um cada um. Então são 6. E Body Shape é um equipamento de 150 mil. Basicamente, o cliente ele tem que enxergar qual é o valor que ele ganha. Dentro do Linha Reta, você não pensa como pescador. Você pensa como peixe. É isso que é o legal. Então, vocês pensam, assim, o que a pessoa poderia oferecer para que esses 150 mil valesse a pena? Você acha que, aproveitando, né, o gancho, você acha que mostrar para a pessoa o retorno de investimento traz benefícios para o fechamento? Com certeza. Traz sim, só que você tem que lembrar que existe um benefício que é emocional. É ele que é o link, tá? O que vende é emoção, não é razão. Então não basta você dizer assim, olha, o ROI disso aqui é tanto, você vai retornar, você vai investir 150 mil, mas em um ano você vai retirar o dinheiro, tal. Não basta você dizer isso. Você tem que apelar para o emocional. E o emocional, você tem motivação, vem de 2 palavras, motivo para ação. Tá? Ela vem de sentimentos, mas 2 sentimentos são muito fortes para motivação. Dor e prazer. Dor e prazer são os sentimentos mais fortes. E aí você pode usar tanto um quanto o outro. Dor geralmente funciona mais. Agora, pô, imagina só, cara, seu concorrente vai e coloca um equipamento desse. Entendeu? E ele e ele consegue isso, e você fica para trás. Como que seria? E outra coisa, é sempre usar equipamento caro, teoria minimalista é sempre bom. A gente não está falando de 150 mil reais. Estamos falando em tantas parcelas de tanto. E que se você trouxer tantos clientes por mês, você consegue isso. Eu não sei, tem que ver o equipamento, tem que fazer um estudo aí, ver quantos clientes teria que trazer por mês,
para a pessoa ter resultado. É importante você ter isso, essa carta na mão. 30. 30 clientes por mês? 30 por mês e em 2 meses e meio pagou o equipamento. Ah, tá. E a parcela em quanto tempo? Então, a gente está pedindo 50% à vista. De 30 a 50. A gente joga 50, a pessoa chora, a gente diminui para 30 à vista. Porque tem 45 dias para receber o equipamento e depois paga quando receber. Aí, daí tem gente que... aí a gente está parcelando o restante. Então, isso daí, você tem que fazer as contas, tipo assim, ó. Quantos clientes você vai ter que pôr por mês para pagar a parcela? A parcela. Tá. Pelo que eu entendi, 60 clientes você pagou o equipamento inteiro. É isso? Isso. Aí você tem que diluir, tipo esses 60. Cara, então assim, o que funciona? No primeiro mês, a gente faz um trabalho, você tem que fazer um trabalho para trazer 18 clientes. Esse módulo meu de rede social, Bela, de repente eu deixo gravado e tal, você começa a usar também. A gente faz um trabalho aí para vender essas coisas. Para a pessoa poder vender os serviços dela. Quem usa não é personal, né? 150 mil? É clínica de alto padrão ou estúdio de eletroestimulação. Tô vendendo para uma mulher que tem estúdio de pilates. Então, é um público variado, assim, até. Mas tem que ser um público que já trabalhe com um público mais... com maior poder aquisitivo. Certo. Então, nessa hora você vai falar justamente isso. Fala assim, não adianta, você está vendendo para um público que não é qualquer um. Quem são os seus clientes agora? São qualquer um? Você não está trabalhando com qualquer cliente. E ele vai exigir o melhor. Agora, imagina se o seu concorrente colocar algo melhor aqui para você. Sim, essa é a parte da emoção, né? E aí você fala assim, você precisaria de tantos clientes todo mês. Então, esses 60 você divide em número de parcelas. São 5 vezes, você vai fazer 12 clientes por mês. Você vai precisar trabalhar esses 12 clientes. Só que em 6 meses você vai ter pago só com lucro. É claro que não é assim que se vê no mundo dos negócios. No mundo dos negócios você espera devolver o dinheiro dentro de 2 anos, de 1 a 2 anos, cada equipamento novo. Se você dividir 150 mil por 12, se você dividir, aliás, o número de clientes por 12, são 5 clientes por mês. Em 1 ano você pagou o equipamento. Entendeu? E você vai ter algo para o resto da sua vida. Sim. Às vezes a gente compra um carro, aí você usa metáfora, analogia. Às vezes a gente compra um carro, que você demora 2, 3 anos para pagar. E aquilo só desvaloriza, esse equipamento não. Você pagou em 1 ano e ainda por cima vai continuar ganhando em cima dele. Sim. Isso é analogia. É que assim, eu não peguei para dar o curso de treinamento de vendas, né, que a gente faz, mas a gente trabalha tudo isso. E é uma coisa mais dinâmica. É que é ruim fazer treinamento online, né? Fica todo mundo sentado, é horrível. Mas o legal é fazer treinamento ao vivo mesmo. É bem interessante. Eu ensino todas essas técnicas aí. Mais pra frente a gente conversa sobre isso. Mas é uma forma de você vender, viu, Bela? Equipamento caro você tem que vender assim. É fazer analogia, teoria minimalista e trabalhador. Tá. Beleza. Dúvidas? Não. Não? Tá todo Muito mundo obrigada. Certo. Todo mundo sabendo tudo, então? Vamos praticar agora, né? A prática leva à perfeição. É isso aí. Isso aí. Eu tô mandando agora pra Bela, tô mandando no grupo, na verdade, o sistema linha reta terminado. Certo. Tá bom? Agora depois a gente vai só refazê-lo diante de cada um. Tá bom. Combinado, então. Obrigada, Luciano. Um beijão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.